Olá, meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar aqui nesta oportunidade é o seu amigo e irmão em Cristo, o pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Nós temos a alegria de poder estar mais uma vez falando convosco e também aqui já meditando na nossa terceira aula do primeiro trimestre de 2020. Nós servimos a Deus aqui na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos, presidida pelo nosso pastor Nivair, Bispo da Cruz, nosso pastor regional. Temos aí agora a terceira lição, falando sobre a natureza do ser humano. Antes de nós adentrarmos aqui, eu quero pedir para você que já chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o joinha e acompanhe nós aí acionando o sininho para que você possa ver todas as publicações que nós fazemos por aqui. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Verdade prática na tríplice da natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Nós temos aqui agora os objetivos dessa lição: mostrar que a complexidade do ser humano, as características do corpo humano, a alma como o nosso elo e com o mundo exterior, e o espírito com o nosso contato com Deus. Então aí o primeiro tópico vai dizer: a natureza do ser humano, distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus é simples, como diz aqui o nosso comentarista e mestre pastor Claudionor de Andrade. Ele nos deixa claro aqui que, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza espiritual. O próprio Jesus, ele define em João 4:24 que Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A natureza dos anjos, que é o segundo ponto. A natureza dos anjos são também definidas como espirituais. Os anjos também são seres que não possuem aí uma outra forma a não ser a forma de matéria espiritual. Então não tem essa matéria corpo nos anjos. Já a natureza do homem, o homem é composto pelo que nós chamamos de tricotomia: corpo, alma e espírito. Então o homem possui aí uma forma física, corpo, e também temos aí a parte espiritual, que é também relacionada com a alma. E essas duas são indivisíveis. Não separa corpo, alma e espírito. Segundo tópico, as características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Na materialidade, ao contrário dos anjos, que os anjos podemos dizer que são seres feitos até em série, apesar de ter aí as classificações hierárquicas dos anjos, nós temos aí anjos, arcanjos, querubins e serafins. Dentro dessas classificações, todos eles são iguais nas suas funções e hierárquicas também. Os serafins são todos iguais. Os anjos, todos iguais. Então o homem tem essa diferença entre aí os seres espirituais e nós que temos aí a parte física.
Nós vamos ver aqui que Deus formou Adão do pó da terra, o primeiro genitor do planeta, da humanidade. O mesmo nós podemos dizer de Eva. Apesar de ser formada na costela de Adão, como nós vimos na lição anterior, que tinha que ser da costela de Adão, porque isso faz parte da genética. Deus não queria um ser ali aleatório, Deus queria um ser que havia compatibilidade, que nós chamamos aí de compatibilidade de gênero, tanto na parte emocional, física e assim sucessivamente. No entanto, até para fazer um transplante, nós vamos ver que a medicina, eles procuram ver se é compatível ou não. E temos aí o fator sanguíneo, o RH, positivo ou negativo, né? E as letras que compõem aí o fator que é A, O, né? E B. Visibilidade e tangibilidade. O homem é envolto num corpo material, e este corpo ele possui essa estrutura para justamente proteger os órgãos vitais, né? Inclusive a parte torácica do homem, ela é uma caixa toda coberta de osso, e ela protege justamente as partes vitais do ser humano. Isso é importante. E nós temos aqui também a parte da mortalidade. Deus fez o homem, amados irmãos, não para morrer. O homem não era para morrer. O homem tinha possibilidade de viver eternamente. Porém, devido ao pecado, a morte entrou. Então, nós podemos ver aí que Deus, ele fez o homem com essa possibilidade de viver eternamente. Tendo em vista que toda vez que o homem sentia-se cansado, abatido pela fadiga do dia, era só ele comer da árvore da vida, ou do fruto ou da folha, e toda a sua energia estaria já renovada. E até mesmo o rejuvenescimento, ou seja, o homem continuaria sempre novo. E nós temos aqui também, vamos ver que quando nós vamos voltar àquilo que Deus projetou para o homem, a partir do arrebatamento. A Bíblia diz que aqueles que estiverem preparados, estiverem prontos para o arrebatamento, primeiro, antes de encontrar com Cristo, este corpo que é mortal, ele vai se revestir da imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí a gente vai ter um corpo agora glorificado. Então tá aí o primeiro e o segundo ponto desta lição. Terceiro ponto, vai falar sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma em nosso ser, amados irmãos, se acha unida com o espírito. Ela não separa. Ela separa do corpo, mas com isso vem também o que? A morte, como nós vimos já ali, que o homem agora se tornou mortal. Mas a alma e o espírito são inseparáveis. Só tem uma maneira de fazer uma divisão. A palavra de Deus diz isso em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante que uma espada alguma de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração. E aqui eu quero dizer que quando a Bíblia fala de coração, ela não está dizendo dessa bomba que bombeia sangue, não, ela está falando da alma, aonde está a sede das nossas emoções, aonde a gente pensa, aonde a gente deseja, aonde a gente tem muitas vezes o anseio
tudo está relacionado à alma. E aqui Hebreus deixa bem claro isso. A palavra de Deus, ela é capaz de discernir as intenções do coração do homem. E é interessante que a alma, amados irmãos, está tendo um segundo ponto aqui, ela expressa todo o acesso do homem com o mundo exterior. Ou seja, é pela alma, é por a alma, é por meio da alma que o homem agora tem os seus sentidos. É a alma que dá funcionalidade aos órgãos sensitivos do homem. Ou seja, é através da alma que nós conseguimos ter desejos, olfato, visão, audição. Tudo isso está ligado à alma. E a Bíblia diz que é da alma, ou melhor dizendo, nós vamos encontrar ali Deus falando através de Jesus Cristo que é do coração do homem que procede os maus pensamentos. E aí eu quero aqui ressaltar algo que é muito interessante. Se o coração tivesse o poder de pensar, jamais poderíamos aceitar um transplante de coração. Porque o que ia ter de gente aí procurando, às vezes o marido, ou às vezes a esposa, ou às vezes até o filho procurando o pai ou a mãe, porque recebeu um coração de uma outra pessoa. Mas na verdade, essa máquina de bombear sangue, ela só tem o poder de bombear sangue, de fazer com que o sangue circula em nosso corpo. E também vale ressaltar que o sangue não é alma, e a alma não é sangue. A separação da alma do corpo. Amados, tendo em vista aqui que a alma é a sede das emoções, eu achei muito lindo aqui o que o pastor Claudionor de Andrade colocou na lição, é que o pecado começa na alma, é na onde deseja. Então o pecado ele começa com os desejos, depois ele afeta o espírito e consequentemente afeta o corpo. Foi o que aconteceu com Eva e logo em seguida com Adão. Primeiro a alma, desejo. Segundo, o espírito, contato entre o homem e Deus. Então, o pecado ele afeta a alma, logo afeta o espírito, que ele faz separação entre o homem e Deus, e logo afeta também o corpo. Então, por causa do pecado, o homem ficou-se distante de Deus. A separação da alma e do corpo gera morte. Então, nós temos aqui a morte ocorre quando a alma se separa do corpo. Observe, amados irmãos, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Está em Lucas 16, capítulo 16, versículo 20 ao 31. Ou seja, a alma ela continua raciocinando. É por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que morreram em Cristo, eles vão para o descanso eterno. Mas aqueles que morreram sem Cristo, eles também vão para o tormento eterno. É aqui que agora entra o que nós chamamos de peso de consciência. Aqui a consciência funciona. É justamente depois desta partida desta terra, aonde o corpo separa da alma e do espírito, ou melhor, a alma se separa do corpo, né, juntamente com o espírito, é aqui que começa o processo agora de entender quem somos, porque viemos aqui e o que fizemos aqui. Tem muita gente que só vai dar conta que fez tudo errado quando chegar no momento em que só fica a alma raciocinando. Pense nisso. É forte, hein? Quarto ponto. O Espírito e o nosso contato com Deus. O que é o Espírito? O Espírito, amados irmãos,
ele compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do corpo. Nós vamos ver ali que quando Deus formou o homem, ele soprou Ruach, o espírito, né? E o homem se tornou alma vivente. Foi como se fundisse o espírito com a alma. E volto a dizer que só a palavra de Deus que consegue fazer essa divisão. O elo entre o nosso corpo e Deus é por meio do espírito. Como já disse, quando nós pecamos, o pecado ele começa com a alma, afeta o espírito e com isso nós distanciamos de Deus. Deus não distancia do homem, é o homem que se distancia de Deus. Nós vemos isso claramente quando Adão pecou. Primeira coisa que ele tentou fazer foi se esconder. E note que Deus procurou Adão. Hoje não é diferente. Deus continua procurando o homem e o homem tentando se esconder de Deus. A sede da nossa comunhão com Deus é através do Espírito. Temos experiências e encontro com Deus. Eis aí a experiência do profeta. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois este é que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Olha que coisa interessante, o pecado começa na alma, mas a alegria da alma começa no espírito. Então, se nós vigiarmos no Senhor, estarmos no Senhor, contato com o Senhor, nosso espírito vai estar sempre pronto, né? E aí nós vamos quase que fazer aí uma inversão. A alma protege o espírito. Se nós estivermos com o espírito pronto, então nós devemos fechar todas as nossas janelas para o mundo e abrir as janelas espirituais para a nossa vida. No espírito é onde também que abriga, eu gostei disso aqui, o orgulho e a soberba. É no espírito que vai acontecer isso. Ou seja, a alma deseja e o espírito aloja. A alma deseja, o espírito suga. Ele deixa entrar. Então nós devemos atentar bem para isso, para que nós possamos estar tendo fé para agradar a Deus, para poder servir a Deus. E para terminarmos, nós vemos aqui que o homem ele é tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. É aquilo que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Tessalônica. Santificar corpo, alma e espírito. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas dizem e pregam que Deus só quer o coração. Deus não trabalha desta forma. Deus trabalha com o homem por completo. Deus não aceita metade. Nós vamos ver lá, quando nós estudamos a lição do tabernáculo, que o sacrifício tinha que ser o quê? Inteiro e perfeito. Não poderia ter defeito. Então, da mesma maneira somos nós. Nós temos que entregar a Deus de corpo, alma, espírito e sem reserva. Que Deus em Cristo vos abençoe. Já que você ficou até aqui comigo, deixe seu joinha, clique no sininho. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá aí logo do lado aí, ó. Se inscreva aí, deixe o seu joinha, acione o sininho e todas as vezes que nós publicarmos, você vai estar recebendo as notificações do canal que tem vídeo novo. Deus abençoe você, a sua família e que o Espírito Santo continue trabalhando em seu coração. Um abraço desse seu amigo, irmão em Cristo, Pastor Dário Cunha.